Muito bom dia, prasquianos, aprasquianas, nossos conectados. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Agora, 10 horas e 8 minutos, nós estamos iniciando o programa Entrevistas à Prasc nas eleições 2022. E a Prasc, comprometida com os valores democráticos e ciente da importância do processo eleitoral para a busca do fortalecimento das relações institucionais e governamentais, agradece a presença do senhor candidato ao governo de Santa Catarina, Jorge Boeira, do PDT, aqui no estúdio da Rádio e TV A Prasc. Reiteramos que esse é um espaço importante para que cada candidato apresente aqui as suas propostas na área da segurança pública. É uma oportunidade também para que os nossos associados acompanhem as entrevistas que têm foco nos assuntos de interesse da categoria. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook e também pela nossa Rádio Web A Prasc. O candidato vai ter, então, pelas regras, aí, 5 minutos para se apresentar, 5 minutos de considerações finais, e a gente tem 8 perguntas também com foco, então, como eu falei, nos interesses da categoria. 8 perguntas, a gente vai dar um tempo de 5 minutos para o candidato se apresentar, então a gente vai ter um total aí de um programa de 1 hora, então, para o deputado, para o candidato ao governo apresentar as suas propostas. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? Me desculpa, nós não tivemos a oportunidade de sermos apresentados. Seu nome é? É Sandra. A Sandra, prazer em conhecê-la. E prazer estar aqui e poder conversar com todos todas aquelas pessoas que nos ouvem, que nos vem nesse momento, todos aqueles que são associados da Associação de Praças de Santa Catarina, que é a base da nossa polícia militar dentro do estado. Tá certo. Então o senhor pode começar aí sua apresentação. Só um pouquinho que ele vai acionar o cronômetro aí, só para a gente ter uma ideia do tempo. Eu não levo 5 minutos, não. Tá bom. Tá bom. Tá certo, então. O senhor pode começar aí sua apresentação. Bom, eu, como a maioria dos catarinenses, eu também venho de uma família simples. Perdi o pai com 12 anos, minha mãe viúva terminou de criar 4 filhos, fazendo pastelzinho, docinho, num barzinho que tinha lá na rodoviária do município de Araranguá. Minha mãe tinha 2º, 3º ano de idade e sempre tinha clareza que a gente precisava estudar. Enquanto ajudava minha mãe no balcão, lavando copo, varrendo o chão, estudava. E aos 20 anos era professor na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, hoje o IFSC, aqui da Mauro Ramos, enquanto cursava Engenharia Mecânica na Universidade Federal. Toda a minha vida foi construída em cima do curso que fiz, do curso que realizei. Eu sou engenheiro por formação, minha vida sempre foi dentro de fábrica. Comecei muito pequeno, tinha uma motocicleta que fazia o trajeto entre a universidade e a escola técnica e vendia a motocicleta quando formei. E comprei um torno usado que eu mesmo operava com o apoio de um menor aprendiz. Hoje, juntamente com a minha família, com a minha esposa, minha companheira de vida, com as filhas, nós administramos 3 empresas com apoio de mais de 1.000 colaboradores. E é claro que se Deus nos dá oportunidades, também Deus nos dá responsabilidades. Em determinado momento entendi que podia contribuir com a sociedade, principalmente para aqueles jovens de cidades pequenas como eu, egressos da escola pública, também pudesse ter a oportunidade educacional como eu tive. E resolvi ser candidato deputado federal naquele momento, elegendo já na primeira eleição, nunca havia sido candidato a nada. E fiz 4 mandatos enquanto deputado federal e a gente deu conta da tarefa da interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, nos municípios de Joinville, de Curitibanos, de Araranguá.
com cursos de diversas áreas dentro da tecnologia da informação, engenharia de energia, fisioterapia, medicina, em suma, oportunidade aí para muitos jovens continuar morando com a sua família no seu mesmo local de trabalho e fazer uma universidade pública e gratuita. Enquanto deputado, sempre tive um controle muito rigoroso das finanças públicas, das finanças que eu tinha controle, das verbas de gabinete. Porque esse foi sempre o meu jeito, né? Principalmente para quem vem da iniciativa privada. E eu não pedia ressarcimento de refeições, eu não alugava carro em Brasília, andava de táxi, a pé, de carona. Aqui no estado eu andava com o meu carro e o combustível que eu usava, eu não ressarcia da sociedade, porque eu não sabia se aquele combustível eu estava usando em benefício próprio ou para dar conta do mandato. Então, não usava esse recurso também. E a determinado momento, se a gente identificou, ou não lembro, naquela época foi a RBS mesmo que ligou para a gente e queria fazer uma entrevista, e ela mesmo disse, olha, você é o deputado mais econômico do Brasil. Eu disse, olha, esse sempre foi o meu jeito, nunca fiz isso com a intenção de amanhã ou depois, não, eu era o mais econômico. Aconteceu naturalmente pela forma de a gente agir. Quando resolvi em 2018 não ser mais candidato a deputado federal, abri mão da aposentadoria, ou seja, renunciei à aposentadoria enquanto deputado, talvez hoje um salário de aproximadamente 40 mil reais, mostrando claramente que eu não sou político de carreira. Eu venho da fábrica e entrei na vida pública para dar uma contribuição. E lembro também que tinha um auxílio mudança. E eu digo, não senhor, não, era um salário de deputado, não senhor, não, eu não preciso disso, eu tenho só uma mala para carregar. Aí devolvi o dinheiro, que a gente passou uma certa dificuldade também para devolver aqueles recursos. E na minha campanha, é uma campanha franciscana, votei contra o fundo eleitoral e não uso na minha campanha recursos do fundo eleitoral. Então nós estamos aqui completamente isentos de compromissos com nenhum grupo político que não seja ligado à própria família. Tá bem, muito obrigada. Nós vamos zerar o cronômetro. Então, a Prasc, por ser uma entidade que representa os policiais e bombeiros militares, maior entidade do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados, nossas perguntas são com foco nas demandas, né, dos praças e da segurança pública. Então, a gente vai começar a formular aqui a primeira pergunta, que é uma visão geral da segurança pública, dizendo que Santa Catarina tem hoje os melhores índices de segurança pública do Brasil. Apesar desse excelente resultado, sabemos que ainda há muito a ser feito. Na sua percepção, quais devem ser as prioridades na segurança pública catarinense? E como governador de Santa Catarina, como o senhor poderá atuar para garantir que essas prioridades sejam atendidas? Eu só peço um minutinho até o Rodrigo zerar o cronômetro para a gente ter aí uma margem de... O senhor pode começar. Primeiro, de acordo com meu jeito de ser, com bastante transparência, acabei de dizer que sou engenheiro mecânico, venho do chão de fábrica, portanto não sou especialista em segurança. E eu vou falar aqui talvez muito mais de sentimento ou de uma visão global em termos de sociedade. Eu acho que na lógica da segurança pública nós temos dois caminhos. Um que é o de longo prazo, que é a educação, e outro que é de curto prazo e que nós temos que que nós temos que aqui fazer essa discussão. Primeiro, eu entendo que, principalmente aquele jovem do ensino médio, quando ele abandona a escola, ele abandona normalmente por dois motivos. O primeiro deles é para trabalhar, para ajudar e contribuir com a renda familiar.
E é claro que a gente tem uma grande preocupação nisso, porque esse jovem, mesmo que saia para trabalhar para contribuir com a renda familiar, ele vai, durante praticamente toda a sua vida, receber pequenos salários, será mão de obra de fábrica, possivelmente, e esse ciclo vicioso ele vai ser repetitivo, né? O pai que não pôde dar educação, o filho que não vai poder dar educação para o neto, e esse ciclo é que a gente tem que romper através da educação. Meu governo será muito centrado no tema educação. Agora, e é claro que no curto prazo nós temos que garantir a valorização, principalmente dos nossos profissionais da segurança pública. E entendo, e uma visão de leigo, de que nós temos que investir muito em inteligência, muito em investigação. Nós temos que nos antecipar à ação dos criminosos, exatamente para que tenhamos o efeito surpresa e não tenha necessidade de a gente colocar o policial militar sempre no enfrentamento corpo a corpo, no enfrentamento direto com a bandidagem, evitando assim a morte de muitos profissionais extremamente qualificados e expondo ele a esse risco extremo. Então eu acho que o nosso foco deve ser principalmente na lógica de garantir muita inteligência de todas as nossas polícias, militar e civil, e garantir o policiamento ostensivo, mas sobretudo dar uma proteção às regiões mais remotas, as regiões mais periféricas das grandes cidades, porque lá o cidadão que lá habita, ele se sente muitas vezes abandonado pelo Estado e que muitas vezes fica à mercê da criminalidade. Então nós temos que dar muita atenção a essa população. O Estado tem que estar presente, e eu não digo com policiamento ostensivo, mas tem que estar presente na educação, na saúde, na assistência social, para que a gente ao longo do tempo vá reduzindo a criminalidade. Tá bem. Nós vamos então à nossa pergunta de número 2, sobre o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A Lei Complementar 417, de 30 de julho de 2008, fixa o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina em um máximo de 20.308 policiais militares. Porém, o efetivo hoje é de 9.923 policiais na ativa, entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit chega hoje a 10.380 policiais militares. No Corpo de Bombeiros da Polícia Militar também, a Lei Complementar 582, de 30 de novembro de 2012, fixa o efetivo em 3.815 bombeiros militares. Atualmente temos 2.571 bombeiros militares na ativa entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit chega a 1.244 bombeiros militares. Como governador, o senhor pretende realizar concursos públicos anuais e de que outra forma poderá ajudar a combater esse déficit? Lembrando que essas leis também já estão com números defasados diante do crescimento da população dos últimos anos. Olha, a lei é para ser cumprida. Vamos só... O Rodrigo avisa aí o cronômetro, o senhor pode começar. Olha, a lei é para ser cumprida. Se temos um governador que não cumpre a lei, como ele pode exigir que os seus comandados cumpram a lei? É claro que nós temos que realizar concursos públicos para recuperar, para que possamos preencher essas vagas necessárias, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, através dos concursos públicos que nós entendemos ser o caminho mais correto. Embora possamos discutir a possibilidade de
de contratar aqueles que já passaram em concursos anteriores, mas para isso a gente tem que ver se tem ainda legalidade a contratação dessas pessoas que fizeram o concurso para o preenchimento dessas vagas e que até o presente momento não foram chamados. Outro tema que a gente pode discutir é garantir que o policial militar continue combatendo e fazendo o policiamento ostensivo nas ruas, orientando a população e devolvendo a ela aquela sensação de segurança perdida. E para isso a gente tem que garantir o maior efetivo de policiais em todas as regiões, e eu tenho visto que isso tem sido uma demanda não só aqui da Polícia Militar, mas de toda a sociedade civil organizada em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Portanto, o aumento do número de efetivos não é só uma reivindicação dos policiais militares, mas uma reivindicação de todos os catarinenses nesses momentos que clamam por maior segurança pública, maior policiamento ostensivo. Tá certo. Obrigada, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Jorge Boeira, do PDT. O terceiro tema nosso aqui é sobre o reajuste, né, anual dos policiais e bombeiros militares. No ano de 2021, depois de 6 anos de congelamento, foi concedido pelo governo estadual um reajuste na remuneração dos militares estaduais. Apesar dos percentuais oferecidos, esses não foram capazes de recuperar as perdas inflacionárias do período de 2015 a 2021, que chegou a 42,55%. Apesar de Santa Catarina ter aprovado a Lei 15.695, de 21 de dezembro de 2011, que trata da database para fins de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores, a mesma também, outra lei que não está sendo cumprida. Como governador, qual a sua proposta para evitar que situações como estas não voltem a se repetir? Primeiro nós temos só um minutinho. Pode iniciar. De novo aqui nos remete à situação que nós discutimos anteriormente, né? O governo tem que cumprir a lei. E, aliás, a lei todos nós temos que nos submeter à lei, né? E eu não serei um governador que não cumprir a lei. É claro que nós temos que fazer uma discussão com todos os policiais militares. Eu tenho discutido muito, e principalmente dos aposentados, pensionistas e inativos, não só civil, mas como militares também, por conta da legislação da Previdência aprovada já em 2019, que faz a cobrança de 14% de forma linear a partir de um salário mínimo. A legislação diz o seguinte: o governo poderá instituir a cobrança, não deverá. Portanto, entendo que mesmo que instituísse a cobrança, essa cobrança deveria ser de forma escalonada, fazendo com que aqueles que ganham até o teto do INSS não paguem o 14% da Previdência, garantindo que os maiores salários, que chegam a 30, 40, 50 mil reais por mês, compensem essa diferença. Portanto, o nosso governo será um governo que vai trabalhar na base, porque 10% de 4 mil reais são 400 reais. E tira das despesas do dia a dia do cidadão, do alimento, da educação, do filho, do neto, tira dos remédios que normalmente o cidadão já tem que comprar, principalmente aquele que já está numa condição de inativo. Portanto, enquanto governador, eu vou revogar a legislação estadual e garantindo que aqueles que ganham até o limite de 7 mil reais atualmente, que é o limite do INSS, não paguem os 14%. E com relação aos policiais militares, nós vamos regulamentar a Lei 13.954, se não me engano exatamente, e garantindo que a gente possa cobrar os 10,5% de forma escalonada, também sempre fazendo com que aqueles que ganham até o limite do
da Previdência, ou seja, até o limite do INSS de em torno de R$7.000, fiquem isentos dessa taxa. Até porque, principalmente na Polícia Militar, a situação de estresse que vive o cidadão todos os dias do enfrentamento da criminalidade nas ruas, sempre fazendo abordagens que a gente nunca sabe de que forma vai terminar aquela abordagem. Portanto, esse estresse vivido por esse cidadão o coloca numa situação diferenciada e, quem sabe, muitas vezes está precisando de comprar remédios até para combater a angústia, a ansiedade. Eu sei as dificuldades que são isso. Portanto, nós estaremos garantindo a regulamentação da legislação no sentido de que os menores salários paguem menos e, principalmente, isentar até o limite do INSS. E principalmente, todos os aumentos que nós fizermos, e vamos garantir aumento para os militares, todos os aumentos não serão em termos percentuais, mas nós vamos fazer com que esses aumentos sejam lineares, ou seja, todos vão ganhar o mesmo valor. Não será 10%. 10% de 3.000 são R$300, mas 10% de 30.000 são 3.000. Possivelmente a gente possa garantir um aumento maior para todos. Ao invés de dar 3.000 para um e 300 para outro, nós podemos dar 2.000 para todos. Tá bem, muito obrigado, candidato Jorge Boeira. A gente vai para a nossa quarta pergunta, que trata sobre a Lei Complementar 254. A Prasc tinha pouco mais de 2 anos de existência quando obteve aí sua primeira grande conquista, que é a Lei Complementar 254, de dezembro de 2003. Chamada de projeto de escala vertical, a lei estabeleceu uma política permanente de salário para todos os profissionais da segurança pública, incluindo os inativos. O projeto foi elaborado pela Prasc e definia mudanças importantes, como a de que a menor remuneração não poderia mais ser inferior a 4 vezes a maior. O texto original do projeto foi aprovado por todos os deputados por unanimidade e a lei passaria a vigorar em janeiro de 2004. Porém, o governador, na época, não cumpriu a promessa e até hoje a lei não é cumprida. O senhor, como governador, entende que a Lei 254 deve ser cumprida e, em caso positivo, quais providências, como chefe do Executivo Estadual, serão tomadas para ajudar nessa grande reivindicação da nossa associação? Olha, uma das primeiras tarefas que nós vamos realizar, primeiro nós vamos revogar a legislação que garante a cobrança de 14% dos menores salários. Portanto, de forma tempestiva, de forma imediata, nós vamos revogar a legislação dos 14% de cobrança dos menores salários. E outro tema que eu acho extremamente importante é o aumento salarial dos menores salários. Portanto, hoje nós temos uma média salarial de R$6.000 e nós temos os salários mais altos até R$32.000. Portanto, 5, 6 vezes menor o salário. Nós precisamos garantir a legislação, nós precisamos garantir a execução da legislação que garante que o menor salário não pode ser menor do que 4 vezes mais. Isso aqui, um soldado hoje que ganhasse R$6.000, ele vai passar de imediato para R$8.000. É assim que nós vamos governar, esse é o nosso jeito, garantindo que os menores salários, aqueles que são a base do Estado, os militares, os professores, aqueles que trabalham na saúde pública, esses serão esse será o nosso objetivo. Essa é a minha gente, essa é a nossa gente, esses são os catarinenses, esses são que, na verdade, carregam o Estado no dia a dia, nas suas principais áreas e obrigações do Estado de Santa Catarina. Quero garantir a todos os professores, a todos os militares e a todos aqueles funcionários da saúde pública, que são a base do governo, um aumento salarial de imediato. Tá bom, muito obrigada, candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, Jorge Boeira, do PDT. Nós vamos então para a nossa quinta pergunta, aqui sobre o sistema de proteção dos militares. Em 2019, o governo sancionou a Lei
Federal 13.954, que trata do sistema de proteção social dos militares, tendo efeitos também sobre os militares estaduais de todo o Brasil. A lei trouxe aspectos positivos, como a manutenção da paridade, integralidade e simetria aos militares estaduais. Por outro lado, aumentou o desconto previdenciário, resultando aí no impacto financeiro muito negativo, principalmente para os nossos reservistas e pensionistas. Também o artigo 24 dessa mesma lei determina que os estados devem estabelecer uma legislação própria para tratar do sistema de proteção. Porém, de 2020 até esse ano, até 2022, pouco mais da metade dos estados brasileiros aprovaram uma lei específica, sendo que em Santa Catarina isso ainda não aconteceu. Na sua visão, qual a sua opinião sobre esse desconto previdenciário? Como governador, como o senhor pretende atuar para que um projeto específico comece, então, a tramitar na LESC? Aquilo que eu falo que nós já conversamos. É só um minutinho, ele vai... Mas pode iniciar. Aquilo que nós já conversamos anteriormente, né? Nós vamos regulamentar a Lei 954 e vamos garantir que aqueles salários, os soldos mais baixos não sejam atingidos pelo 10,5% que é cobrado atualmente, né? Então, porque inclusive a própria reposição salarial nesses 8, 9, 10 anos que não houve reposição, que deve estar aí já gerando uma inflação de 40%, 45%, 50%, não sei exatamente o período, eu falo de ordem de grandeza, houve um reajuste aí em torno de 20%, mas se você tem um reajuste de 20% e depois na outra extremidade uma cobrança de 14% de cima para baixo, essa diferença em 8, 9 anos deve ser muito pouco significativa. Eu tenho informações que em alguns casos chegam a R$200. Então você imagina passar uma década e ter um reajuste de R$200, principalmente naquele cidadão que dá a sua vida, que dá a sua contribuição pelo Estado catarinense, que garante a segurança de todos nós, que nos atende nos momentos de dificuldade, nos momentos de maiores angústias que a gente tem e que o cidadão precisa dessa proteção. Não vejo justiça nenhuma. Nós vamos trabalhar, nós vamos garantir que todo esse trabalhador da segurança pública tenha o apoio do Estado, mas principalmente a proteção para que consiga não só na sua atividade, no seu dia a dia, garantir a segurança alimentar, garantir a proteção da sua família, a sua segurança pessoal, mas principalmente depois, quando ele já está na inatividade, que possa terminar os seus dias com um mínimo de cidadania, diria assim, né? Garantindo as suas condições de sobrevivência. Então, nós seremos um governo que vamos tratar todo o cidadão, principalmente aquele que é a base do Estado, com o máximo de respeito possível. Vamos garantir a segurança para que esse cidadão, vamos garantir os reajustes para que esse cidadão possa dar conta das suas demandas do dia a dia. Tá bom, muito obrigada. A pergunta de número 6, ela também é bem específica da nossa categoria e ela, além de também tratar da Lei 13.954, do Sistema de Proteção, que trouxe, né, várias consequências aí para os militares, e uma delas que não contemplou o grau acima. E em seguida também veio uma lei estadual, a 765, que também acabou retirando de vez esse posto acima. Quando os militares vão para a reserva, eles iam sempre para um posto acima. Um direito adquirido, que a Prasc acabou entrando com uma ação coletiva. Temos mais de 8 mil associados nessa ação. E eu gostaria de saber a sua opinião como governador, né? Essa é uma das grandes reivindicações da nossa categoria aí, a volta, né, de ter esse direito adquirido, que é o grau acima. Pode começar. Pode? Sim. Esse é um benefício que precisa ser restabelecido, porque eu acho injusto o cidadão que trabalha e se dedica ao Estado na condição de estresse, o cidadão que se dedica à corporação e que no momento que ele vai para a inatividade, ele seja recompensado por tudo isso. Então, tenho concordância, aliás, sempre tive concordância com esse tema, com o assunto do grau acima, né? Essa compensação vertical,
para que o cidadão possa usufruir na sua inatividade de melhores dias, de segurança alimentar, de segurança para a sua família, para a sua companheira, e viver os seus últimos dias, com os seus últimos anos, perdão, na inatividade com uma segurança mínima. Então, tenho concordância com o tema e nós iremos dar conta dessa tarefa. Tenho concordância com o grau acima, o que foi durante muitos anos implementado, foi durante muitos anos foi o Estado de Santa Catarina garantiu esse benefício ao trabalhador da segurança pública. Tá certo. A gente vai para a 7ª pergunta, que é um problema muito grave de saúde pública, né? O suicídio entre os militares e a saúde mental. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública. Todos os anos, 840 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países da América em número de suicídios, com uma taxa de 4,5 casos de autoextermínio a cada 100 mil habitantes. Já em Santa Catarina, é um dos estados do país com os maiores coeficientes nacionais, 7 casos a cada 100 mil habitantes. Em policiais militares, as taxas de suicídio também são altas. Artigo publicado pela Cielo Brasil, tendo como autores Gustavo Clauberg Pereira, Amanda Madruga e Edelu, apontam que em Santa Catarina, entre os anos de 2012 a 2016, 14 policiais tiraram a vida. Todos os policiais militares que cometeram suicídios eram do sexo masculino e 85% tinham filhos. Dos casos de suicídio, aí a maioria era da carreira dos praças, especialmente soldados. A gente não tem esse estudo a partir de 2016, mas sabe que essa taxa cresceu bastante. A gente tem alguns dados da DSPS. Como governador, o senhor acha importante ampliar as estruturas de atendimento à saúde física e mental dos militares estaduais, garantindo os cuidados necessários em todas as regiões do estado, e de que forma o senhor poderia criar ações para isso? Olha, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer com a própria APRASC. Como é que a gente, Estado e a APRASC, pode dar conta dessa demanda? Porque é exatamente a APRASC que sabe onde estão e conhece as pessoas, conhecem todos os seus associados, né? E o Estado, juntamente com a APRASC, poderia estar construindo essa política de saúde mental específica para os policiais militares, muitas vezes até mesmo usando as estruturas que a APRASC tem pelo Estado. Então, eu acho que esse tema a gente vai ter que discutir em conjunto com a APRASC, até porque o nosso governo, ele vai ser um governo de participação da sociedade. O governador, ele não tem mais condições, e não seria só esse governador, eu acho que os últimos governadores das últimas décadas, eles não têm, e nenhum governador tem mais condição de gerir esse Estado sozinho. Principalmente qualquer um de nós, e fui bastante transparente quando disse aqui inicialmente que não sou especialista em segurança pública. Talvez os temas que eu mais discuta sejam educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura, formação técnica, que isso é muito da minha área. É claro que saúde pública não sou um especialista também, e nem segurança pública. E para isso nós temos que trazer a sociedade civil organizada, a participação de todos na lógica de apoiar, mas sobretudo fiscalizar o Estado. Porque entendo que quem conhece de segurança pública são aqueles que estão ligados no dia a dia da segurança pública. Então essas pessoas têm que vir para o governo numa lógica de apoiar, fiscalizar e participar das decisões. Porque o governo sozinho, ele não consegue mais dar conta de todas as suas tarefas. E o governo que não quer ser fiscalizado é possivelmente porque ele quer se apoderar daquilo que é público. Eu não tenho uma vida, graças a Deus, consolidada. Se tem uma coisa que não preciso mais na vida, são coisas materiais, não tenho mais nenhuma necessidade disso. Aos 66 anos estou muito amadurecido, e a gente perde completamente a vaidade pessoal, e a única coisa que quero aqui é estar contribuindo com o meu Estado, com o Estado que nasci, que cresci, que dei
dei aqui meus primeiros passos. Então essa é a minha tarefa. E entendo perfeitamente que também nesse tema da saúde mental, dos policiais militares, não só no tema da saúde mental, mas de todos os temas que dizem respeito à polícia militar, às nossas forças de repressão ao crime, das nossas forças de policiamento ostensivo. Aliás, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina diria que é a melhor polícia do Brasil, quem sabe uma das melhores do mundo. Então a gente tem clareza sobre esse tema e tem clareza de que precisa do apoio da sociedade civil organizada. Precisamos do apoio da PRASC, nós precisamos do apoio de todos aqueles que conhecem bastante de segurança pública. E quero dizer para vocês, eu não tenho uma coligação, eu não venho com aquele povo todo atrás que vai, se eu entrar no governo, vai estar pedindo boquinha. Meu governo não vai ser um governo de boquinha. O meu governo vai ser um governo de trazer aquelas pessoas para dentro do governo que sejam especialistas da área. Principalmente, nós vamos priorizar aqueles servidores públicos de carreira que têm formação e conhecimento e experiência suficiente para dar contas das tarefas do Estado. Porque se nós trouxermos esse cidadão que vive o serviço público, nós já entraremos no governo trabalhando e trazendo resultado para a sociedade. Porque são esses exatamente os que mais conhecem o Estado. Quem mais conhece de segurança pública em Santa Catarina são os militares, são aqueles especialistas em segurança pública. Então nós estaremos, sem sombra de dúvida, discutindo, evidentemente, com o alto comando da Polícia Militar, mas, sobretudo, nós estaremos discutindo com a base da Polícia Militar, assim como estaremos discutindo com a base da sociedade civil organizada, porque ela sabe identificar melhor as suas necessidades. Muito obrigada. A gente vai, então, para a nossa última pergunta aqui, que é sobre a luta da PRASC. A PRASC completou recentemente 21 anos de fundação e, nesse tempo, se tornou a maior associação de classe do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados. É a maior entidade representativa dos policiais e bombeiros militares. E a luta pela valorização da categoria e para que os praças não percam mais direitos é uma constante. Como governador, como o senhor avalia a luta e o trabalho da PRASC, de que forma poderá ajudar para fortalecer cada vez mais a associação e ajudar, então, nas reivindicações da nossa categoria? Olha, a PRASC virá para dentro do governo, de forma a apoiar, participar e fiscalizar o governo, principalmente nas ações da segurança pública. Então, esse, como eu falei inicialmente, será um governo participativo que vai estar discutindo com a sociedade as suas prioridades, mas, sobretudo, abrindo sempre o orçamento do Estado para deixar muito claro por que motivo o Estado toma aquela decisão. Tudo será discutido, negociado, o governo completamente aberto, livre de qualquer pressão de grupos econômicos, e um governo que vai estar direcionado exatamente para aqueles mais frágeis da sociedade. Os mais frágeis, os mais simples, para nós serão os mais importantes. E, sobretudo, eu entendo que ninguém pode ficar para trás. Nós faremos um governo que ninguém vai ficar para trás. E quando digo ninguém vai ficar para trás, serão todos, principalmente a base de governo e toda a base da nossa sociedade. Tá bom, muito obrigado. A gente tem, então, agora mais uns minutos para as suas considerações finais, um tema mais livre que o senhor quiser colocar aí para os nossos associados. Como eu falei inicialmente, eu venho, todos os nossos outros candidatos, aqueles que eu disputo com a eleição nesse momento, eles se apresentam como políticos de carreira. Dizem que foi vereador aos 19 anos, hoje está com 50, portanto tem 30 anos de carreira política, político profissional. Alguns já aposentados, inclusive, enquanto políticos, embora estejam na ativa, mas já têm aposentadoria enquanto político. Portanto, são políticos de carreira. Eu não sou político de carreira. Eu venho da iniciativa privada. Eu venho daquela área do estado de Santa Catarina que trabalha. Eu venho da produção.
eu venho do chão de fábrica, na discussão com os trabalhadores. E esse é o meu jeito de gerir. As melhores soluções vêm lá da base da fábrica. E as melhores soluções na segurança pública virão da base da segurança pública. A Associação de Praças de Santa Catarina vai ter um espaço especial dentro do governo, um espaço de reivindicação, mas sobretudo de opinião, de participar do dia a dia da segurança pública. Só assim o governo vai dar conta. O governo não sabe tudo, o governador não conhece tudo, e para isso ele precisa do apoio de todos os setores da sociedade, principalmente na área de segurança pública. Então quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço por esse espaço que a Prasc me dá, no sentido que eu possa manifestar a minha opinião sobre diferentes temas, mas, sobretudo, a minha opinião sobre as necessidades, ou seja, sobre o apoio que a gente tem que dar à Polícia Militar no estado de Santa Catarina, que muito nos orgulha por ser a melhor polícia do Brasil. Muito obrigado, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Jorge Bueira. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui na Prasc, participar do programa e para também, né, a gente passar um pouco das demandas, das necessidades da nossa categoria. Então, a gente vai agradecendo aqui o programa, lembrando que esse programa ele vai subir, ele vai ficar no YouTube da Prasc, fica à disposição também aí no nosso Facebook, para quem quiser rever ou quem assiste, quem não perdeu para assistir. E a gente lembra que quinta-feira, às 14 horas, nós vamos ter então mais 2 candidatos aí, o Ari Berndt e a Margarete Prats, que são candidatos a deputado estadual. Então, quinta-feira, 14 horas, a gente volta aí com o nosso programa a Prasc nas eleições 2022. A gente deseja aí um bom almoço e uma boa tarde a todos.